Em nosso estudo de hoje, a lição 34.1 do livro Estude Viva, e tem por título Amparo Espiritual. No plano físico, onde apareça a cultura social, multiplica-se dispositivos de segurança contra desastres. Isso, porém, deve igualmente ocorrer no reino da alma. Se já acordaste para o conhecimento superior, caminhas à frente com a função de guiar. Convence-te de que quanto mais se te amplia o aperfeiçoamento íntimo, mais dilatado o número dos olhos e dos ouvidos que te procuram ver e escutar, de vez que todos aqueles que se afinam contigo em subalternidade espiritual passam mecanicamente a condição de aprendizes que te observam. Não te descuides, pois, do amparo aos que te acompanham no educandário da vida, entendendo-se que existem quedas de pensamento determinando lamentáveis acidentes de espírito. Em toda situação, seleciona palavras e atitudes que possam efetivamente ajudar. Ante as falhas alheias, não procedas irrefletidamente censurando ou aprovando isso ou aquilo sem análise justa, a pretexto de assegurar harmonia, mas define-te com bondade, providenciando corretivos aconselháveis sem alarde e sem aspereza. Se aparece a necessidade de advertência ou repreensão, já que toda escola respeitável reclama disciplina, oferece o próprio exemplo no dever retamente cumprido antes de falar, e falando escolhe tanto quanto seja possível lugar, tempo e maneira, segundo os comprometimentos havidos na causa do bem comum. Lendo noticiários calamitosos ou livros indesejáveis, destaca os assuntos que te pareçam dignos de apreço e examina-os com os irmãos do teu nível de experiência, evitando comentários inconvenientes com os amigos de entendimento imaturo. Espalhando publicações ou divulgando-as, consagra a atenção apenas àquelas suscetíveis de beneficiar os leitores. Diante de todas as divergências, conflitos, desesperos e inquietações, articula ideias de paz e pronuncia frases de paz, sem desconhecer, embora que todos nos achamos em luta incessante contra o mal e que nenhuma pessoa realmente esclarecida pode acreditar-se em ilusória neutralidade. Pacifica os outros através da tua cooperação despretensiosa e espontânea na formação da tranquilidade alheia, sem enganar a ninguém com a expectativa de um sossego que só existe naqueles que fogem das próprias obrigações e que nunca se previnem contra a desordem. Administra onde estiveres o auxílio espiritual com a alavanca do próprio equilíbrio, vigilância sem violência, calma sem preguiça, consolo sem mentira, verdade sem drama. Se já sabes o que deves fazer no plano da alma, trazes o coração chamado a instruir e o professor verdadeiro, enxergando mais longe, não apenas informa e ensina, mas também socorre e vela. Gente, é muito interessante a gente, quando começa a estudar a doutrina espírita, e a gente vai encontrar ali na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, uma classificação, uma escala hierárquica existente entre os espíritos. E eles informam para a gente que os espíritos foram criados num determinado momento pelo Pai, na condição de simples e ignorantes, né, sem inteligência nenhuma e sem moralidade nenhuma. E que conforme eles vão evoluindo, vão, em primeiro lugar, adquirindo inteligência e depois adquirindo moralidade para aprender a utilizar a inteligência da melhor maneira, eles vão assumindo, vamos colocar assim, degraus de uma escada evolutiva que dizem os espíritos que, sob o ponto de vista evolutivo, moral, ela é só para frente, ela nunca vai ter retrocesso. Ninguém retrograda, todo mundo progride o tempo todo. Então, o que acontece? Conforme a gente vai progredindo, a gente naturalmente vai ficando em degraus acima dos demais. E o Emmanuel vem chamar a nossa atenção hoje para que cada vez que a gente consegue conquistar novos passos, novos degraus, o que acontece? A gente fica sendo referência para aqueles que estão no degrau anterior. E é legal a gente usar essa terminologia de escada, né, de degrau, porque ela, na verdade, ela não é novidade, ela foi usada por Jacó lá no Velho Testamento, na escada em que ele observava a hierarquia entre os espíritos, e até da onde a gente tira que a natureza não dá salto, a gente vai naturalmente passar por todos os degraus no momento certo. Mas ele vem falar para a gente aqui, ó, no plano físico, apareceu a cultura social, a gente começa
a desenvolver dispositivos de segurança contra os desastres, tudo bem. Agora acontece também no reino da alma. Se a gente começa a acordar para esse conhecimento superior, a gente começa a caminhar também com a função de guiar. E o Emmanuel vem falar para a gente, pode se convencer sim, de que quanto mais se te amplia o aperfeiçoamento íntimo, mais dilatado o número dos olhos e dos ouvidos. E não está falando apenas de olhos e ouvidos dos que estão encarnados e que a gente está vendo, não. Porque a gente está rodeado por uma nuvem de testemunhos e muitos espíritos que ou vão passar pela prova que a gente está passando, ou já passaram, ou até mesmo ainda estão apanhando com a prova, porque tem provas que demoram, e eles ficam observando os nossos passos também, para quando chegar a vez dele, procurar extrair o de melhor, assim como a gente faz também, observando a vida dos outros também. Todos nós queremos ter alguém como guia, né? Alguém que a gente possa olhar para falar, olha o caminho que aquela pessoa teve, olha, foi fácil, não foi, teve sacrifício, teve dedicação, mas olha o mérito dela agora. Todo mundo tem alguém assim na vida. Vai se apresentar na figura de um pai, na figura de um irmão, na figura de um grande amigo, na figura de um determinado parente, mas todo mundo tem alguém para se espelhar. E ele vem falar para a gente, não te descuide depois do amparo aos que te acompanham no educandário da vida. E entendendo-se que existem quedas de pensamento, determinando os lamentáveis acidentes de espírito. Então, em toda situação, vamos selecionar a palavra e a atitude que possa efetivamente ajudar. Isso é muito importante, é bom a gente até fazer uma análise assim, muito profunda do seguinte, né? Às vezes a gente acha que está ajudando e está atrapalhando cada vez mais porque está sendo muito duro nas palavras, muito duro nas cobranças. E isso realmente afasta, para mim pelo menos afasta. Já teve algumas vezes que a gente via companheiros na casa espírita que uma dificuldade enorme nas provas que eles estão vivendo, mas quando falava da prova dos outros, falava com um rigor muito grande. Uma vez veio falar da prova que eu estava vivendo, e eu falei, então eu não vou ficar mais aqui não, então eu vou para outro lugar. Esse companheiro, como ele tem mediunidade, no mesmo momento ele captou o meu pensamento e ele falou assim, não, mas não é para ir embora também não. Ele respondeu quase que imediatamente. Mas eu fiquei pensando na hora, falei, poxa, eu com relação à prova das pessoas, eu estou sendo doutrinado e estou tomando o cuidado de não botar o dedo na ferida, não apertar mais. Aí, às vezes a pessoa fala da sua prova de maneira tão rigorosa como se você fosse a escória do progresso moral, né? Você fica se sentindo mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, com os termos que a gente usa e até a maneira como a gente às vezes quer incentivar. E o Emmanuel continua a orientação dele aqui. Ele fala, ante as falhas alheias, não procedas irrefletidamente censurando ou aprovando aquilo ou isso sem análise justa. Né? Agora, quando tiver que ajudar a harmonia, define-te com bondade, providenciando corretivos aconselháveis, sem alarde e sem aspereza. Todos nós queremos carinho, principalmente no momento de queda nossa. Pois o Emmanuel fala, se a gente for ler livros indesejáveis ou ver noticiários o tempo todo com notícias de sangue e tal, ele vai falar assim, procura naquele momento só destacar os assuntos que pareçam dignos de apreço. O Emmanuel está convidando a gente a fazer assim, um processo de seleção rigorosa. A gente não é obrigado a só ver o belo e nem vai conseguir fazer isso aqui na Terra, porque o tempo todo o que tem mais necessidade de progresso acaba chegando para a gente, isso é natural. Mas pelo menos a gente consegue se extrair de tudo. Eu estava conversando um dia desse com um amigo sobre a figura de Leopoldo Machado, esse querido baiano espírita, que é o patrono da nossa casa. Ele falava que a casa espírita não pode se parecer com câmara mortuária, que a gente tem que ter alegria, mas alegria cristã. E eu conversando com ele, falei, gente, se Leopoldo Machado estivesse aqui encarnado hoje, gostando de teatro, igual ele demonstra gostar, ele estaria assistindo os stand-ups por aí, mas estaria selecionando muito bem os temas e até mesmo os protagonistas, porque tem uns que realmente só querem fazer chacota das pessoas, outros não, outros conseguem fazer piadas mais inteligentes, enfim, mas ele não deixaria de participar como homem do mundo, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas apenas selecionando aquilo que convém e aquilo que não convém. Então, diante de todas as divergências, conflitos, desesperos e inquietações, vamos articular sempre ideias de paz,
e pronunciar frases de paz. É o conselho que o Emmanuel está dando para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.